안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre 있다 e 없다. O que são essas duas palavras? Bom, 있다, ele pode ser um adjetivo ou um verbo de acordo com o uso dele. E ele tem várias traduções, vários significados, vários usos. Já 없다 é a forma negativa de 있다 quando ele for usado como adjetivo. Bom, essas duas palavras, elas funcionam de uma forma um pouco especial, certo? Então, essas duas palavras, elas, quando a gente traduz em português, elas são entendidas como verbos. Mas, como eu falei, elas, na verdade, são adjetivos também. Então, como isso confunde bastante, eu trouxe aqui em um vídeo diferente, um vídeo separado, somente essas duas palavras para a gente entender um pouco melhor o uso delas, certo? Bom, vamos ver os usos de itá. Itá, ele pode ser traduzido como permanecer, como estar, haver, existir, ter e assim por diante, e muitos outros significados, certo? Como eu falei, optar é a forma negativa de itá. Então, o que optar significa? Optar significa não estar, não haver, não existir, não ter e assim por diante, certo? Vamos ver aí alguns exemplos para a gente entender melhor e de forma mais clara essas duas palavras. Vamos lá? Primeiro, vamos formar uma frase com 있다. Por exemplo, 저는 친구가 많이 있어요. 저는 친구가 많이 있어요. Vamos ver. 많이, que é a palavra nova que nós temos aqui, significa muito, é o advérbio muito, certo? E o 있어요, como nós vimos, significa permanecer, estar, haver, existe, ter e assim por diante, certo? Vendo as palavras que a gente tem nessa frase, 저, eu polido, 친구, amigo ou amiga, 많이, muito e 있어요, a gente entende aí, né, misturando as palavras, organizando as palavras em uma ordem mais comum em português, a gente presume que essa frase signifique eu tenho muitos amigos, certo? Beleza. Se eu pensasse em português, o ter é o verbo, certo? Porém, como eu falei, o ter aqui, o 있어요, ele é um adjetivo. Então, a gente tem que marcar a palavra que tem, ou seja, quem existe, quem está lá, né? Que no caso é a palavra amigo ou amiga, com a partícula de sujeito. Então, é estranho eu falar, né? Porque eu estou falando que eu tenho amigo, eu tenho muitos amigos. Não que o amigo tem muito eu, certo? E vejam que não tem, a gente não consegue encontrar a partícula de objeto aí. Por quê? Porque o itá, ele não é um verbo, apesar de ser traduzido como um verbo, certo? Então, tem que falar quem existe, né? Quem que há? Os amigos que existem, certo? Muitos amigos existem. Isso aí é uma coisa minha, né? Existir muitos amigos, ter muitos amigos, isso aí é uma coisa minha. Por isso eu coloco a minha frase dessa forma. O eu com a partícula de tópico, a partícula de sujeito na palavra, no substantivo que existe, que há, que está, certo? Portanto, a gente coloca dessa forma. 저는 친구가 많이 있어요. Eu tenho muitos amigos. E ao invés de usar a partícula de objeto, 을 ou 를, eu uso a partícula de sujeito para indicar o que eu tenho, certo? Vamos lá, mais uma frase com 있다. Dessa vez, 호세는 서점에 있어요. 호세는 서점에 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 호세 é um nome próprio, né? Nome de pessoa. 서점 significa livraria. E 있어요 com seus vários usos. Permanecer, estar, haver, existir, ter, etc. Certo? Então, 호세 na livraria, porque eu tô com a partícula e de lugar, certo? 있어요. Então, vamos lá. 호세 permanece na livraria? Pode ser. 호세 está na livraria? Pode ser. 호세 há na livraria? Assim fica um pouco estranho, né? 호세 existe na livraria? Também é estranho, né? Porque falar que uma pessoa existe em algum lugar é estranho. 호세 tem na livraria? É estranho também, certo? Então, essa frase a gente entende que é 호세 está na livraria, certo? Ou 호세 permanece na livraria, certo? Bom, seguindo em frente, mais um exemplo com 있다. Dessa vez, a frase é 저는 방탄소년단 앨범이 있어요.
저는 방탄소년단 앨범이 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 방탄소년단 앨범. 방탄소년단 é o grupo de K-pop BTS e 앨범 significa álbum. Quando tem dois substantivos um atrás do outro, o substantivo que vem na frente caracteriza o que vem depois, certo? Portanto, se é BTS e álbum, é álbum do BTS, não BTS de álbum, certo? Então, eu, 방탄소년단 앨범이 있어요. Vamos ver o que tem eu a ver com o álbum do BTS. Eu permaneço o álbum do BTS? Estranho. Eu estou o álbum do BTS? Estranho também. Eu álbum do BTS? Também um pouco estranho. Eu existo? Também um pouco estranho, né? Eu tenho o álbum do BTS? Sim, certo? Apesar de eu traduzir dessa forma, eu tenho o álbum do BTS, e o álbum do BTS ser teoricamente o meu objeto, né? Aqui, como 있어요, ele é um adjetivo, eu preciso usar a partícula de sujeito IK, certo? Por isso que eu uso 앨범이, ao invés de falar 앨범을, certo? Então, 저는 방탄소년단 앨범이 있어요. Ter o álbum do BTS, o álbum do BTS existir, haver, é uma coisa minha. Ele né? O álbum do BTS onde? Pode ser no meu quarto, por exemplo, né? É minha posse, certo? Portanto, eu uso dessa forma a minha frase. Em seguida, mais um exemplo com 있다. 고양이가 침대 위에 있어요. 고양이가 침대 위에 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 고양이 significa gato. 침대 significa cama. 위, cima. E o 있어요 de 있다, que nós já vimos várias vezes hoje, né? Permanecer, estar, haver, existir, ter, etc. Certo? Por que na palavra 위 eu traduzi como cima? Porque, teoricamente, quando a gente fala no português em cima, né, e assim por diante, a gente usa a partícula né, a partícula de lugar. Portanto, aqui eu coloquei só como cima, mas dependendo aí da frase, da posição, da partícula que acompanha, vocês podem entender como em cima ou acima, certo? 고양이가, o gato, 있어요, permanece, está, existe. Vamos ver qual das traduções é mais adequada para essa nossa frase. Então, o gato, 침대 위, cama e em cima. O que será que significa cama e em cima? O que vocês acham? Provavelmente em cima da cama, certo? E é isso mesmo, a tradução é em cima da cama. Quando eu quero falar, por exemplo, na frente de algum lugar, em cima de algum lugar, do lado de algum lugar, embaixo de algum lugar, quando eu falo isso, eu coloco a noção espacial, ou seja, as palavras em cima, embaixo, do lado, na frente, atrás, essas palavras depois daquele lugar que eu estou me referindo, certo? Então, como eu tenho a palavra cama aqui e a palavra cima depois, eu entendo que é em cima da cama, certo? Então, o gato permanece em cima da cama? Pode ser. O gato está em cima da cama? Também pode ser, certo? Então, essa frase a gente entende uma dessas traduções, beleza? O que acontece se eu colocasse a palavra 위, que significa cima, em cima, acima, né? Na frente da palavra cama. Nesse caso, muda o sentido? Sim, muda o sentido. Se eu colocar a palavra em cima, acima, na frente da palavra cama, eu estou falando que é a cama de cima. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito específico, uma situação muito específica. Sabe aquelas camas de beliche que tem uma cama em cima da outra? Aí eu falo assim para minha irmã, hoje eu vou dormir na cama de cima. Nesse caso, sim, eu usaria a palavra cima na frente da palavra cama, certo? Mas como não é o caso, estou falando que o gato está em cima da cama, não na cama de cima, eu uso dessa forma, usando a palavra cama na frente da palavra 위, certo? Vamos lá, um outro exemplo com 있다. Dessa vez a minha frase é 강아지가 책상 밑에 있어요. 강아지가 책상 밑에 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 강아지 significa cachorro, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Tem outras formas de falar cachorro, e a princípio 강아지 seria o filhote de cachorro. Porém, as pessoas usam 강아지 mesmo para cachorros mais velhos, né? Geralmente quando o cachorro é pequeno ou quando a pessoa tem aí um grande afeto pelo cachorro, certo? Então, a gente pode usar tanto a palavra 강아지 para cachorro, quanto a palavra que seria o cachorro adulto, certo? Então, 강아지가 책상 밑에 있어요. 책상 significa carteira, carteira de escola, né? Aquela mesa, ou escrivaninha, certo? Mesa de estudo, 책상, certo? 밑
embaixo, sob, né? Embaixo de algum lugar. Partícula de lugar. Issoyu, permanecer, estar, haver, existir, ter, etc. Certo? Então, vamos lá. O cachorro é o meu sujeito. O cachorro permanece, o cachorro está, o cachorro o cachorro existe, certo? Onde que ele permanece, está, ou existe? Vamos ver. 책상 밑에. Novamente, se a noção espacial está depois daquela palavra que se refere, eu entendo que é embaixo da carteira, embaixo da escrivaninha, sob a carteira, sob a escrivaninha, certo? Não que é a carteira de baixo, a carteira de cima. É claro que é muito raro ter uma situação assim, mas vamos dizer que eu estou empilhando carteiras, empilhando escrivaninha, né? E eu falo, o cachorro está na carteira de baixo. É um pouco estranho falar assim, né? Mas, enfim, se eu invertesse a ordem das palavras, colocasse mi na frente da palavra 책상, teria esse sentido, que é um contexto bem raro, né, e bem estranho de se ter no nosso dia a dia. Portanto, se eu quiser falar que é embaixo de algum lugar, eu uso a palavra mi depois da palavra que indica esse lugar, certo? Como no caso, embaixo da carteira, embaixo da escrivaninha, usa a palavra escrivaninha, 책상, na frente da palavra embaixo, mi, certo? Bom, vamos lá. Seguindo em frente, próximo exemplo com 있다. 약국이 집 앞에 있어요. 약국이 집 앞에 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 약국, farmácia. 집 significa casa. 앞, frente. Partícula de lugar, novamente. E o 있어요, aí que a gente já está careca de saber que pode significar permanecer, estar, haver, existir, ter e muitos outros significados. Vamos lá. 약국, a farmácia permanece, um pouco estranho, né? A farmácia está, a farmácia há, a farmácia existe. Vamos ver. Mais uma vez, a noção espacial, a frente veio depois da palavra casa. Portanto, eu entendo que é na frente da casa, certo? Não a casa da frente. Se fosse a casa da frente, eu usaria a palavra a na frente da palavra casa, certo? Mas como não é o caso, eu entendo que é na frente da casa, certo? A noção espacial em relação lá a lugar, beleza? Portanto, essa minha frase, 약국이 집 앞에 있어요, significa que a farmácia está, a farmácia há, na frente de casa, certo? Em seguida, vamos falar sobre uma estrutura que envolve o itá. Essa estrutura é o ko-itá, certo? Bom, aqui está no infinitivo, né? Vejam que na frente do ko, ele tem um hífen, um traço. Isso quer dizer que nesse traço eu preciso colocar alguma coisa. Então, ko-itá é um sufixo, certo? O que eu adiciono na frente do ko? Eu adiciono a radical do verbo, certo? Para quem não lembra o que é a radical do verbo, é a raiz do verbo, certo? Ou seja, a parte que não vai mudar, certo? A não ser que seja um verbo irregular, ok? Aqui com ko-itá, nós não temos aí mudanças por irregularidade, porque não tem nenhuma regra irregular aqui, certo? Mas, bom, quando eu adiciono essa estrutura, o que acontece com o meu verbo? Essa estrutura, ela é muito parecida com o gerúndio do português. Para quem não lembra o que é o gerúndio, é aquele que termina em NDO. Por exemplo, eu estou comendo, eu estou gravando para Cultive, eu estou fazendo a aula, eu estou bebendo água e assim por diante. É aquele que termina em NDO, certo? Bom, por que eu falo que ele é muito parecido, mas não igual? Porque o gerúndio no português, ele não tem só essa função de indicar, né, de dizer que uma ação está acontecendo continuamente em certo tempo. Por isso que eu não falo que é igual, porque além dessa função, no português a gente usa gerúndio para outras funções, certo? Então, o ko-itá, ele serve, né, é muitas vezes traduzido como gerúndio, só que ele serve para isso mesmo, né, para a gente dizer que tal ação, tal verbo, está acontecendo de forma contínua em certo tempo. Se for no presente, se for no passado, certo? No futuro, futuro. Se fosse no passado, por exemplo, seria algo do tipo, eu estava comendo. Se for no presente, eu estou comendo. Se for no futuro, eu estarei, vou estar comendo, certo? Então, é dessa forma que a gente geralmente traduz um verbo quando ele fica nessa estrutura ko-itá, certo? Veja que essa estrutura gramatical, o itá, ele está no infinitivo. Isso quer dizer que eu preciso conjugar o itá, certo? Se for no passado, presente, 있어요, futuro, futuro,
certo? Vamos ver aí alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor sobre o 고 있다. 저는 지금 촬영을 하고 있어요. 저는 지금 촬영을 하고 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 지금, agora, 촬영, gravação, filmagem, etc. E o 하고 있어요 é o verbo 하다, fazer, junto com 고 있다. E vejam que o 있다 eu conjuguei no presente, 있어요, certo? Bom, portanto, 저는, eu, 지금, agora, 촬영을 하고 있어요. Estou fazendo a gravação, certo? Então, 하고 있어요, estou fazendo, porque está na primeira pessoa. Se fosse uma terceira pessoa, uma outra pessoa aqui, seria está fazendo, né? Se fosse você também, está fazendo. Ou se fosse duas pessoas, se fosse nós, seria nós estamos fazendo, certo? Porque no coreano vai ser sempre igual. Porque no coreano a gente não tem essa diferenciação por pessoa ou por número, certo? Não tem singular plural, né, para o verbo. E também não tem aí primeira, segunda, terceira pessoa para o verbo, certo? Então, 하고 있어요 serve tanto para a primeira pessoa, segunda, terceira, singular e plural, certo? Para dizer estar fazendo alguma coisa. Que, no caso, é no presente, agora, certo? Então, eu estou fazendo gravação agora, certo? Vamos lá, seguindo em frente, mais um exemplo com essa estrutura, 고 있다. 제 친구는 지금 저를 돕고 있어요. 제 친구는 지금 저를 돕고 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 친구, amigo ou amiga, não tem diferenciação de gênero aí, certo? 돕고 있어요 é o verbo 돕다, ajudar, com a estrutura 고 있다, que eu conjuguei no presente, certo? Veja que 돕다, a princípio, ele é um verbo irregular. Só que veja que aqui ele não mudou. Por quê? Porque aqui a irregularidade não se aplica por meu sufixo começar em consoante, certo? Então, 돕, a radical, com 고 있어요, 고 있다, certo? Então, vamos lá. 제 친구는, 제, meu, minha, meus, minhas. 친구는, meu amigo, minha amiga, certo? 지금, agora. 저를, eu polido. 를, partícula de objeto, certo? Por quê? Porque se meu amigo está ajudando, ele ajuda alguém. E esse alguém sou eu, certo? Então, eu sou o objeto da frase. 제 친구는, meu amigo. 지금, agora. 저를 돕고 있어요. Está ajudando eu. Que no português a gente fala está me ajudando também, certo? Vamos lá, seguindo em frente, mais um exemplo com 고 있다. 저는 요즘 한국어 공부를 하고 있어요. Tudo junto? 저는 요즘 한국어 공부를 하고 있어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 저는, novamente, né? Eu polido com a partícula 는. 요즘, ultimamente. Cuidado, ultimamente, não é recentemente, certo? 한국어, idioma coreano. 공부, estudo. 를, partícula de objeto, e o 하고 있어요 do verbo 하다, de fazer, com o 고 있다, 고 있어요, né? Que é essa estrutura que nós estamos vendo agora, certo? Então, 저는, eu, 요즘, ultimamente, 한국어 공부, quando tem dois substantivos um atrás do outro, geralmente o que vem antes caracteriza bem o que vem depois. Portanto, é estudo de coreano, certo? Então, eu, ultimamente, estudo de coreano, 하고 있어요. 하다, fazer, com 고 있어요, que é o estar, NDO. Então, eu, ultimamente, estou fazendo estudo de coreano, que é a mesma coisa que eu estou estudando coreano, certo? Eu estou estudando coreano ultimamente. Correto? Bom, mais uma frase com 고 있다, para a gente fixar bem. 저는 요즘 중국어 공부를 하고 있지 않아요. Veja que dessa vez eu estou usando a forma negativa, né? 하고 있지 않아요. Pode fazer isso? Pode, certo? E a gente pode usar o 있다, ok? Então, vamos lá. 저는 요즘 중국어 공부를 하고 있지 않아요. Vamos ver o que significa cada palavra. 중국어 significa mandarim. E eu tenho quase certeza que vocês sabem todas as outras palavras, porque são as mesmas palavras que nós usamos na frase anterior, certo? Então, vamos lá. 저는 요즘, eu, ultimamente,
중국어 공부, estudo de coreano. 하고 있지 않아요. Não estou fazendo. Veja que nessa frase a forma negativa tá depois do está, certo? Pode fazer isso? Pode. E se eu quiser colocar o não na frente do verbo, o que que eu faço? Eu falo da forma aqui que eu escrevi. Também é correto dizer 저는 요즘 중국어 공부를 안 하고 있어요. Isso também é correto. Então, veja que a diferença é, se eu for colocar a forma negativa depois, eu coloco depois do está. Se eu for colocar a forma negativa antes do verbo, eu preciso colocar antes do verbo da ação que eu estou falando, não da estrutura está, certo? Eu sei que está é conjugável, mas se for para colocar o não na frente, tem que colocar na frente do verbo mesmo, certo? Bom, agora vamos falar sobre o optar. Como eu falei, optar é a forma negativa de 있다. Vamos ver os exemplos para a gente entender melhor. 저는 휴대폰이 없어요. Vamos lá. 휴대폰 significa celular. E 없어요, como eu falei, a forma negativa de 있다, né, conjugado no presente, é não estar, não haver, não existir, não ter e assim por diante, certo? Então, 저는, eu, 휴대폰이 없어요. Novamente, assim como 있다, se eu falo assim, que eu não tenho celular, a gente pensa que o celular é o objeto, certo? Só que ao invés de usar a partícula de objeto, eu preciso usar a partícula de sujeito 이가, certo? Então, aqui eu uso 휴대폰이, ao invés de falar 휴대폰을, certo? Então, eu não tenho celular. É assim que se fala essa frase, certo? Outro exemplo com 없다. 언니가 집에 없어요. Vamos ver. 언니 tem várias traduções. Mas se você já viu essa palavra em algum lugar, eu tenho quase certeza que você deve ter visto essa palavra com a tradução de irmã mais velha. É correto? É correto. Mas essa palavra também pode ser usada para falar de prima mais velha ou amiga mais velha, certo? E esse termo, essa palavra, é usada entre mulheres. Se você for homem, você não pode usar o termo 언니, certo? Você precisa usar a palavra 누나, ok? Então, 언니. Como eu falei que 언니 tem mais de uma tradução, pode ser irmã, prima, amiga mais velha, como é que eu sei qual das traduções é a correta nessa minha frase? Eu sei pelo contexto. E geralmente, se fica ambíguo, eu adiciono alguma palavra na frente. Por exemplo, o nome dessa amiga mais velha, ou da prima mais velha, ou da irmã mais velha, para eu saber de quem eu estou me referindo, né? A quem eu estou me referindo. Ou eu posso também falar que é irmã de sangue mais velha, usando a palavra 친 na frente, né? O prefixo 친, 친언니. Ou para falar prima, eu falo 사촌 언니 e assim por diante, certo? Quando fica ambíguo, a gente faz isso. Mas, se eu uso só a palavra 언니, eu geralmente entendo que eu estou me referindo à irmã mais velha, se não tiver nenhum contexto específico, certo? Bom, então vamos lá. A 언니, irmã mais velha, prima mais velha, amiga mais velha, aqui eu vou colocar como irmã mais velha, certo? Então, a 언니, 집에 없어요. 집, casa, né? É partícula de lugar. 없어요, não estar, não haver, né? Então, a irmã mais velha, ou a prima ou a amiga mais velha, não está em casa, não há em casa, certo? Vamos lá, mais um exemplo com 없다. 열쇠가 서랍 안에 없어요. 열쇠가 서랍 안에 없어요. Vamos ver o que significa cada palavra. 열쇠 significa chave. 서랍 significa gaveta. 안 significa dentro e o 없어요 novamente não estar, não haver, não existir, não ter e assim por diante, certo? Então, a chave não está. A chave não há. Onde a chave não está? A chave não está 서랍 안에. Se a palavra an, a noção espacial an, dentro, está depois da palavra gaveta, eu entendo que é dentro da gaveta, não a gaveta de dentro. E até um pouco estranho falar que é a gaveta de dentro, né? Eu acho que é muito raro ter um contexto assim, certo? Então, a chave não está dentro da gaveta. Se a palavra an, dentro, estivesse na frente da palavra 서랍, na frente da palavra gaveta, eu entendo que seria a gaveta de dentro. Mas não é o caso, certo? Portanto, noção espacial, depois da palavra gaveta, depois da palavra 서랍, certo?
Vamos lá, seguindo em frente, a minha próxima frase com 없다 é 공룡은 없어요. 공룡은 없어요. O que significa? Vamos lá. 공룡 significa dinossauro. 없어요, não estar. 공룡은 없어요? Não estar dinossauro? Um pouco estranho, né? 공룡은 없어요. Não há dinossauro? Ah, tá mais perto. Não existe dinossauro? Olha, essa tradução caiu bem certo, né? Não tem dinossauro? É um pouco estranho também, certo? A não ser que seja um contexto muito específico e a gente esteja falando de brinquedos e eu fale, ah, dinossauro? Brinquedo de dinossauro? Dinossauro de brinquedo? Não tenho. Nesse caso até faria sentido, mas é um contexto muito específico, certo? Então aqui a gente entende essa frase como não existe dinossauro, certo? Dinossauro não existe, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vimos, então, itá, optá. Optá é a forma negativa de itá, certo? E ambos podem ser usados da forma negativa dependendo do contexto. Aqui nós vimos alguns dos usos, algumas das traduções, mas eles têm outras funções também, certo? Então é isso. Não esqueçam de revisar bastante, de praticar bastante e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. Annyeong!